Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus neste momento que paramos para meditar na Palavra do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 63 e versículo 7. Não vou ler, já li em outras oportunidades. Se você quiser conferir, é só abrir a Bíblia que você tem na sua casa. Mas vamos meditar na Palavra de Deus. Meus amados, devemos a cada dia ser decidido por Cristo Jesus. Deus não para de fazer o bem. Deus não se detém de fazer o bem. Os anjos que ficaram com Deus são do bem. E Deus permanece fazendo o bem, porque Ele é o bem. O profeta Isaías diz: eu vou contar por onde eu passar, por onde Deus me permitir passar, eu vou continuar louvando a Ele, contando das benignidades, da bondade, do amor e da salvação do Senhor. Isaías está dizendo assim: mesmo que muitos parem, que mude, eu vou continuar louvando a Deus, pronunciando, mencionando a salvação do Senhor. Eu, como profeta, como a porta-voz de Deus e como um seguidor, uma pessoa que vive para Deus, eu não vou parar, não vou mudar. Eu já encontrei desde o ano que o Senhor nos levantou na sua graça, eu já encontrei muitos que pararam por isso, por causa dos obstáculos que surgem na caminhada, por causa dos empecilhos, das falsidades, dos tapinhas nas costas, mas muitas pessoas que mudam, e a maioria delas eu já observei que é porque não cria raiz, base. É por isso que Deus ele sempre quer que examinamos a sua palavra em todo o tempo, para que ele gere uma base sólida, firme. Porque Deus, ele não muda. E se Deus não muda, podemos com toda certeza olhar, crer e acreditar nele. A Bíblia diz que caminhando dois amigos juntos, numa caminhada espiritual, fisicamente, se um cair, o outro levanta. Um dos problemas que tem surgido nos últimos tempos, em todo o tempo surgiu, é você andar com uma falsa pessoa. Tenhamos cuidado. Não olhe só meramente a aparência. A Bíblia diz que a gente não deve julgar pela aparência e não deve também ter a pessoa pela aparência. Porque a aparência, a Bíblia diz que engana. Você imagina se Deus fosse uma pessoa falsa? Você imagina se Deus fosse uma pessoa covarde? Que confiança teria o ser humano para colocar nele? É por isso que, se Deus não muda, olhando para ele, eu tenho que ter a mesma dimensão também. Continuar fazendo o bem. Continuar na mesma marcha, de primeira, para subir as alturas, para andar, para chegar até aquele dia, tem que ser de primeira, reduzida.
Não queira botar uma marcha de velocidade, não, para entrar no reino que acaba caindo. Quebra no caminho. O carro, quando ele vai pesado, tem que ser de marcha de força. É por isso que Jesus disse uma vez que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. É porque ela vai numa marcha de força, reduzida. Tudo aquilo que está reduzido, a máquina, quando ela é reduzida, ela aumenta a sua potência no motor para não parar. Então a igreja, mesmo sendo pessoas limitadas de carne e osso, mas falando uma linguagem espiritual, ela vai reduzida, ela vai andando com força, com graça, com fé, com amor e vai vencendo os obstáculos. Durante esses 24 anos, Satanás já botou muitos obstáculos para parar a minha caminhada com Jesus. E vou lhe dizer uma bem clara, e você sabe disso. Satanás, ele às vezes não se utiliza nem de pessoa distante, se utiliza de pessoas bem próximas de você. Se utiliza de pessoas bem próximas de você. Porque aqueles que estão próximos da gente, eles têm condição de estudar, de observar a gente. Por isso que a gente deve só confiar em Deus. A Bíblia diz, maldito o homem, quando fala do homem, fala do geral, que confia no outro. Só em Deus, meus amados, só em Deus. Esse poderemos confiar no Pai, no Filho, no Espírito Santo, porque esses são fiéis, fiéis mesmo. Ele é fiel mesmo. Ele não muda. Pode decretar a fé com toda a ousadia e confiança que esse não muda. E se a gente deixar ele permanece fiel. Por isso que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir o Senhor porque Ele leva a gente a um patamar de vitória e galgar cada dia um degrau para se aproximar dEle e Ele ser glorificado e os nossos inimigos tombar por terra. Na verdade, os nossos inimigos eles são espirituais. Cada espírito das trevas é o meu e o teu inimigo como servo e serva, como homem e mulher de Deus. Não olhe para o seu próximo como inimigo, ele é o seu próximo. Agora veja o inimigo nele ou nela, aí considere que é o seu inimigo. E por isso que devemos estabelecer, amando, perdoando, para que Satanás não nos embarace. Por isso que devemos confiar só em Deus, porque muitas vezes Satanás acamufla, fica camuflado, que se não for Deus para despertar a gente não vê, porque ele é estratégico nisso. E quando a gente permanece, como Deus permanece, amando, Satanás ele vai tramar, vai armar laço, vai armar vários setas, mas Deus vai dar vitória. Uma delas, Satanás ele trabalha muito querendo colocar diferença, sentimento e muitas outras coisas para que embarace o homem e a mulher de Deus. E quando o jugo pesa, devemos descer na presença de Jesus. O amor serve para a gente ser feliz, perdoar aqueles que nos maltratam e amar a Deus acima de tudo. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude. Nas próximas queremos continuar falando do amor de Deus em nome de Jesus, se assim Ele nos permitir.